Olá a todos, aqui é o Flávio Crozara e hoje nós vamos falar um pouco sobre o reboliço criado pelo governo federal nesta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, com a medida provisória que busca antecipar os tributos de fundos exclusivos, além de tributar alguns outros fundos que hoje são isentos. Apesar de todo o alarde promovido pelo governo federal sobre a tributação dos chamados super ricos, que não pagam os tributos em fundos exclusivos, é bom lembrar que não é bem assim que está acontecendo. Vou começar definindo o que é um fundo exclusivo, para poder conseguir entender isso melhor. Fundo exclusivo nada mais é do que um fundo de investimento igual a qualquer outro fundo que tem em qualquer banco ou corretora, porém com uma restrição em relação à quantidade de cotistas. Ele é exclusivo de uma pessoa ou de um pequeno grupo familiar. Por isso, dificilmente vai ter mais do que umas 10 pessoas, mais do que uns 10 cotistas. Além disso, ele é registrado como um condomínio fechado, ou seja, existem várias limitações no acesso ao dinheiro do fundo. Por isso, a tributação acontece somente no momento em que se retira o dinheiro de dentro do fundo. Lembrando que essa tributação é exatamente a mesma de qualquer outro fundo encontrado no mercado, com a diferença de que não existe a antecipação do imposto via comicotas, exatamente por conta dessas limitações de acesso ao recurso investido. Normalmente, o fundo exclusivo é usado como uma forma de organização patrimonial, com objetivos de proteção, facilidade sucessória, melhoria da rentabilidade por contar com uma gestão profissional e a elisão fiscal, é claro, também pela postergação tributária. Com a medida provisória 1184 de 28 de agosto de 2023, o governo propõe uma alteração na regra de fundo de um modo geral, não só de fundo exclusivo, sendo mais significativo para aqueles fundos que têm menos do que 500 cotistas, ou seja, bem mais do que os chamados fundos exclusivos. Além disso, por ser via medida provisória, que é um instrumento que passa a valer imediatamente, demonstra uma dificuldade que o governo poderia ter em aprovar essa alteração via reforma tributária e por isso acabou preferindo optar por um atalho. Essa não é a primeira vez que o governo federal tenta atacar esse tipo de fundo. Tivemos uma primeira tentativa no governo Temer em 2017 e depois uma outra promovida por Paulo Guedes em 2021, mas em ambos os casos acabou sendo extinto por decurso de prazo para aprovação pelo Congresso e, inclusive, é bom lembrar que uma medida provisória ela só se torna definitiva, apesar de entrar em funcionamento no momento de sua publicação, só se torna definitiva se ela for aprovada pelo Congresso em até 120 dias da sua publicação. A grande diferença da MP 1184 de 2023 das anteriores é que ela é bem mais ampla e, mesmo com as negociações de Lula com o Congresso serem bem mais intensas do que a de governos anteriores, a queda de braço tende a ser grande e a gente só vai conhecer de fato o vencedor dessa disputa no final do ano. De forma bem resumida, as principais medidas que foram propostas pelo governo federal nessa medida provisória são as seguintes. Primeiro, como regra geral, todos os fundos de investimento passam a sofrer antecipação do imposto de renda via comicotas, 2 vezes por ano, sendo final de maio e final de novembro. E a alíquota vai variar de acordo com o prazo, assim como acontece hoje. Em fundos de longo prazo, a alíquota do comicotas é de 15% e para fundos de curto prazo, a alíquota vai ser majorada para 20%. O valor total do tributo a ser pago será o mesmo que funciona atualmente. Temos para os fundos que funcionam hoje no Brasil, a alíquota de 22,5% para resgate que acontece até 180 dias, 22% de imposto para resgate entre 180 e 360 dias, 17,5% de imposto para resgate até 720 dias e 15% de imposto para resgate com prazo superior a 120 dias do investimento. Um terceiro ponto que é se aqueles fundos que tenham classes de cotas diferentes, ele será tratado como se cada classe fosse um fundo independente e a interferência tributária será relativa ao que cada uma das classes especificamente tem em sua operação. A quarta alteração, o pagamento do imposto de renda na alienação de cotas de um cotista para outro, que hoje é a obrigação do próprio cotista fazer esse recolhimento do imposto, com a nova regra passa a ser responsabilidade do administrador do fundo. E como segue a regra geral de tributação, pode inclusive cair em uma alíquota inferior à atual, dependendo do tamanho do ganho. Se for acima de 30 milhões de reais, o imposto que seria de 22,5% no regime atual passa a ser de 15% no novo regime. O quinto ponto, FIP, FIA e ETF que forem considerados
considerados como investidade de investimento permanecem da mesma forma que funciona atualmente, sem o pagamento de come-cotas e com o pagamento do imposto de renda só na realização do ganho. E caso venha a enquadrar como entidade de participação, esses fundos sim sofrerão antecipação do tributo via come-cotas. Fundo imobiliário e o FIAGRO entram em uma nova regra. Para poder manter a isenção, precisarão promover uma movimentação efetiva no mercado, e não foi muito bem definido o que é essa tal de movimentação efetiva, e precisarão ter no mínimo 500 cotistas. Hoje são necessários apenas 50 cotistas. O sétimo ponto é que a medida provisória fez questão de definir o que é entidade de investimento, que até agora era muito vago e dependia de interpretação. Conforme descrito na medida provisória, entidade de investimento é aquele fundo que mantém uma estrutura profissional a nível de fundo ou de cotista e a gestão é discricionária, ou seja, a interferência pessoal do cotista na seleção dos ativos passa a ser insignificante. No oitavo ponto, os fundos exclusivos ficarão submetidos à alíquota de 15%, independente da classificação prevista na legislação tributária, na regulação da CVM e na composição da sua carteira. Nona alteração, acaba a possibilidade do fundo multimercado com características de FIA. A regra atual diz que fundos com mais de 67% de investimento em ações só pagam imposto de renda na realização de ganho. A nova MP, ela diz que o FIA fica livre de antecipação de tributo e que, para ele continue livre da antecipação do tributo via come-cotas, ele precisa ter mais de 67% de investimento em ações ou assemelhados. Décima alteração é, pela medida provisória, o FIP patrimonial não se equipara mais a uma PJ, pois será tratado como um patrimônio diferente, de forma segregada. Ou seja, dentro de um FIP patrimonial, terão ativos tributados com come-cotas e outros que não serão tributados com come-cotas, dependendo do tipo de ativo. 11º ponto, um fundo multimercado ou FIC que tiver mais do que 95% do seu patrimônio investido em outros fundos que tenham um tratamento tributário sem come-cotas, ele também não terá a antecipação do imposto via come-cotas. Mas se ele tiver menos do que 95% do total do seu PL nesse tipo de fundo, ele vai ter uma separação, uma segregação dentro dele. Então ele vai ter parte do patrimônio que vai ter pagamento de come-cotas, parte do patrimônio sem o pagamento do come-cotas. 12º ponto, as transformações de fundos serão tributáveis com base no valor da cota e o custo de aquisição, que é um pouco complicado. E o último ponto, que também é importante, que existe a previsão de tributação de estoque, que a gente entende que é um tema muito delicado e pode ser considerado inconstitucional. Nesse ponto, o estoque será tributado a uma alíquota de 15% e pode ser parcelado em até 24 parcelas com juros, ou pago de forma antecipada com a alíquota de 10%, dividido em apenas 4 parcelas a partir de dezembro desse ano. Um ponto que destacamos é que, tanto na transformação de fundos, que a gente falou, quanto na tributação de estoque, a medida provisória fere a regra constitucional da anterioridade, e acreditamos ser pouco prudente o governo manter dessa forma, pois demonstra uma violação à Constituição. Inclusive, foi o ponto que unanimemente foi derrubado nas tentativas anteriores. De qualquer forma, não é um tema fácil de ser aprovado no Congresso e o governo pode ter uma grande dificuldade em seguir com essa MP. Porém, mesmo se considerarmos a pior hipótese, que seria a aprovação da MP exatamente do jeito que ela está, sem nenhuma emenda feita pelo Congresso, o fundo exclusivo vai continuar sendo uma excelente ferramenta de organização patrimonial e terá uma alíquota total inferior à praticada a qualquer outra modalidade de investimento. Portanto, nós não acreditamos que isso vai afetar a indústria de fundos para esse público dos super ricos. A população que mais vai ser atingida por essa medida é exatamente do investidor médio, que poderá perder parte dos seus benefícios fiscais em ativos que hoje são isentos. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato nos comentários abaixo ou diretamente na Ibra, que a gente responde assim que possível. Se acha que esse tema é relevante para você ou algum conhecido, eu peço que curta e compartilhe, pois isso valoriza muito o nosso trabalho. E além disso, nós temos também outros 2 vídeos complementares a esse, um sobre o momento atual e outro sobre a tributação de offshore. E caso seja interessante, pode buscar eles também. Muito obrigado.